as úlceras, na verdade, que eram esses tumores, elas atraíram vermes, irmãos. Olha só. E aí o Jó começou a exalar um mau hálito, um mau cheiro, tá bom? E além disso, ele vai ter tosses, os ossos deles vão se decompondo, vai tendo diarreia, irmãos, um sentimento de pânico, depressão, pesadelos terríveis, que vai causar insônia, porque era tanta dor que ele não conseguia dormir. Então, olha só para vocês verem a gravidade da doença de Jó. A gente vê assim, foram tumores, mas foram os tumores que causaram todas essas. A Bíblia diz que eram tão terríveis que ele se sentou em cinzas, irmãos, pegava caco e ficava raspando os tumores dele. Aí o sofrimento dele era tanto que a mulher dele chega para ele e diz assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ela quer dizer? Que não tinha solução para ele, e que o único motivo dele estar vivo era só porque Deus queria, irmãos, porque visto aos olhos humanos, ele já era para ter morrido, ele só não morreu porque Deus não permitiu. A mulher dele entendeu, ele disse assim: olha, você tem que morrer, a sua solução é morrer, amaldiçoa esse Deus e morre. Arina, então é tanta crueldade? Não, irmãos, às vezes tem um parente da gente que está tão doente, tão debilitado, que a gente acha até melhor ele morrer. Para quê? Para que ele descanse, irmãos. É uma verdade dura, mas é uma verdade. E era mais ou menos isso que a mulher disse. Só que ele olha para a mulher dele e diz assim: você está falando como uma mulher doida. Quando eu tinha tudo de bom de Deus, eu aceitei com bom grado. Agora que Deus me dá as coisas ruins, eu vou pecar contra os meus lábios contra ele? Não, eu não vou. Olha só, irmãos, então o diabo ele vai tentar fazer de tudo para o Jó blasfemar, mas ele não blasfema. E a Bíblia diz que Jó ele tinha 3 amigos, 3 amigões ele tinha, irmãos. Um se chamava Elifaz, o outro Beldade e o outro Zofar. O que eles moravam em lugares diferentes, irmãos, mas eles combinaram dos 3 irem juntos visitar a Jó, porque eles sabiam da condição de Jó, irmãos. Então a Bíblia diz: juntamente com doer-se dele consolaram. Uma coisa que eu aprendi era que os amigos de Jó não eram maus, irmãos. Os amigos do Jó não queriam ver a maldade dele. Por que os amigos dele foram ver ele? Para condoer-se com ele e consolá-lo, irmão. Esse era o objetivo. E a Bíblia diz que eles irmãos, vão ver o Jó. Mas quando eles chegam para ver o Jó já está transfigurado, não dá nem para reconhecer, que os próprios amigos deles ficam atônitos, eles vão rasgar as vestes deles, vão chorar, irmãos, e aí vão sentar junto com ele, mas era tão triste a situação de Jó, que eles vão passar 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra, irmãos, 14 dias em silêncio, sem dizer nada, porque eles não tinham nem o que dizer, porque por mais que eles esperavam que Jó estava mal, eles não pensavam que era tanto, porque a Bíblia diz que eles ficam impressionados como era grande a dor de Jó. E aí, irmãos, o que vai acontecer no capítulo 3? No capítulo 3, depois desses 14 dias, o Jó vai começar a falar. Então agora o Jó vai ter um diálogo com os seus 3 amigos, irmãos. E Jó, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu, irmãos. Então todo o capítulo 3 vai ser Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu. Olha só, ele diz: olha só, era bom que não existisse o dia que eu nasci. Tá bom? O dia em que meu pai me disse: nasceu meu filho, que esse dia seja dia de trevas. Quem dera se eu tivesse morrido na barriga da minha mãe. Com certeza agora eu estaria repousando tranquilo, estaria dormindo e haveria em mim descanso. Olha o que nós entendemos aqui, que quem morre em Deus está o quê? Dormindo. Tá vendo, irmãos? Quem morre, versículo 13.
porque já repousaria tranquilo, dormiria, então haveria paz e descanso. Quem morre no Senhor está dormindo, esperando o dia do arrebatamento. Então, ele disse, se eu tivesse morrido, eu já estaria descansando, já estaria dormindo. E aí, olha só, porque eu não tenho nem sossego, nem repouso, e vem em mim grande perturbação. Então, todo o capítulo 3, ele vai amaldiçoar. Ele vai colocar a culpa em Deus? Não. Ele está dizendo que seria melhor se ele não tivesse nascido do que ele nascer para sofrer esse tanto de coisa que ele está sofrendo, irmãos. É o que nós vemos o seguinte, olha, fulano é tão bom. Por que ele está passando por isso? Ou a gente mesmo, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Era mais ou menos isso, irmãos. Vamos terminar o capítulo de hoje. Amém. Glória a Deus.